Então, partiu. Olá, senhores, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa 11ª live desse ano aí. Vamos falar sobre cibersegurança. Hoje vamos falar sobre defesa contra malware, né? Então, assunto bem... Quem nunca, né? Quem nunca pegou algo aí que atira a primeira pedra. Senhores, nós somos o CopTI, né? Um grupo há mais de um ano aí, nós formamos com empresas aí de norte a sul, leste a oeste do Brasil, com o intuito de colaborar para a produção de conteúdo, disseminação de conhecimento em TI, mais focada na parte de cibersegurança, né, para pequenas e médias empresas, e colegas de profissão, usuários, todos, né, que necessitam, usam tecnologia e precisam estar a par aí sobre, atualizado, né, e a par aí sobre boas práticas e vários conceitos aí sobre segurança. Todo o conteúdo que nós produzimos, pessoal, nós temos como base já órgãos aí internacionais, né, de referência já de longa data, né, que é o NIST, que é um Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, e o SysControl, o CIS, na verdade, é o Centro de Segurança da Internet, onde eles desenvolveram modelos que são guias, né, os frameworks focados em cibersegurança. O NIST, então, tem a versão 1.1 do framework de cibersegurança, onde ele tem 5 funções específicas, né, 5 funções, no caso, que servem como guia, que é o identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Cada uma dessas funções, elas possuem mais 23 subcategorias e 23 categorias e 108 subcategorias, que seriam os pontos de controle, no caso, que as empresas precisam se ater ali, né, a dar a atenção ali na empresa, né, para proteger o seu ambiente. É utilizado várias referências também para a produção desse framework, como a própria ISO 27001, que quem já trabalha com segurança aí já é conhecido de todos, né? E o COBIT, né, que é o nosso guia de boas práticas aí para governança. E o CIS lançou o SysControl, né, a versão 8, que é o que nós utilizamos como base para a maioria das nossas lives, né, onde ele ficou um pouco mais didático. Ele distribui em 3 grupos de implementação, né, IG1, IG2 e IG3. Nós abordamos a parte do IG1, que ele é mais focado para empresas onde tem um nível de maturidade mais baixo ou está iniciando ali nas adequações relacionadas à cibersegurança, e ele pega 56 pontos de controle, né, a qual essas empresas precisam tomar esses cuidados, né, como o tema que nós vamos abordar hoje, por exemplo, né, que é a parte de defesa contra malware, que é o item 10, o ponto de controle 10, no caso, né, que tem ali alguns pontos de controle dele que precisa ter atenção. E o IG2 e o IG3, então, quando a empresa já tem uma complexidade maior, o nível de maturidade já de implementação já possui, mas tem outros detalhes que tem que ser tomado cuidado, então ele acrescenta mais 74 pontos, e no IG3 mais 23 pontos. Então, totalizando aí 153 pontos de controle. E na nossa apresentação de hoje, então, pessoal, nós vamos tratar do item 10, né, que é a defesa contra malware. É o famoso aí, tradicional antivírus, né? Então, quem nunca? Isso é uma ferramenta indispensável, né? Hoje, em qualquer ambiente, servidor, notebook, desktop, tu deve ter hoje para proteger, principalmente em ambientes corporativos, né? Alguma solução de endpoint que te traga essa proteção, né? Eu não vou abordar muito a questão do... O Antônio, não, eu vou tentar chegar no nível do Antônio na apresentação. A apresentação do ano passado ali que ele fez foi muito mais completa. Mas é aquele velho ditado, né? Antivírus gratuito não é antivírus, cara. Então, assim, você tem que ter usar uma solução realmente que atenda aí as necessidades, né? Pessoal, e por que a gente tem que se preocupar com isso, né? Poxa, então, aí eu trouxe 3 notícias que eu tirei um print agora, aí, né, um pouco antes da gente iniciar a live. Né? É só a gente ver aí os níveis de ataques que a gente verifica, que a gente observa e que é noticiado, empresas sofrendo grandes impactos, né, novos ataques cibernéticos, novos tipos de malware surgindo, impactando muitos negócios, até fechando empresas muitas vezes. Né? E o antivírus ele é um dos primeiros pontos, né? Vamos dizer, tem um firewall ali que vai proteger o seu ambiente de entrada, mas passando isso para a proteção do seu dispositivo ali, o seu device, o antivírus ele é indispensável, né, para ter essa barreira de proteção. Então, o mal hoje que nós temos, que é o que mais, vamos dizer, tira o sono de muita gente, são os ataques de ransomware, né? Então, e o Brasil, como dá para ver essa notícia aí, recente da Digital também, recente, 2 semanas, é recente também. O Brasil é o que mais sofre ataques aí de ransomware na América Latina, né?
E o que que o item 10 nos traz, pessoal? Então, ele traz 3 pontos de controle, tá? Dos 7, que é do controle 10. O IG1, então, ele aborda os 3 itens, que é você ter, instalar e manter um software de antivírus, né? Configurar atualizações automáticas e desabilitar execuções e reproduções automáticas de mídias removíveis. Pendrive, isso é controle de dispositivo, né? A questão da instalação do antivírus, pessoal, é aquela questão que eu mencionei ali no início, né? Tenha uma solução de antivírus que atenda às necessidades do seu ambiente, que ela consiga abranger ali. Hoje eles estão num nível muito mais acima, né? Ele não é apenas um anti-malware, já tem ferramentas muito mais ativas, já protegem contra um clique acidental num phishing, por exemplo, né? Você tem níveis ali muito mais aprofundados hoje, ele não é apenas um simples antivírus, né? Ele é uma proteção muito completa para o dispositivo. Filtro de conteúdo, EDR, que é indispensável hoje para a parte de recuperação também, resposta ali ao incidente, a um ataque, né? Então, você manter um antivírus que te atenda a esses requisitos é fundamental. E o custo é extremamente, não vou dizer extremamente baixo, tá? Isso vai depender muito do contexto de cada empresa. Mas, se você analisar o quão isso é importante, isso é algo que não deve ser mensurado. Ah, é caro eu botar uma licença lá para 50 máquinas no meu ambiente. Poxa, mas se você pega o usuário lá, clica em algo indevido, ou espetou um pendrive que ele achou na rua lá para ver o que tinha dentro, e compromete toda a sua empresa por você não ter um antivírus, com certeza a despesa vai ser muito maior, né? Então, é algo indispensável você ter boas soluções aí que atendam. Configurações automáticas de atualizações, então, dispensa muitos comentários, né? Realmente você atualizar com frequência as bibliotecas ali, as definições do antivírus, né, para ele saber o que ele precisa analisar, o que tem de novidade lá, o que tem o que surgiu de novo que tem que ser monitorado. O antivírus ele precisa estar, né, muito bem atualizado para ele saber identificar essas ameaças, essas falhas e poder cumprir o seu papel, né? E o desabilitar execuções automáticas é realmente aquela questão do próprio pendrive. Isso é muito questão de políticas também. Cada empresa às vezes altera, né, não precisa utilizar, ou às vezes necessita utilizar uma mídia removível, mas isso por padrão já é adotado, inclusive consta aí na opção de proteção contra malware, porque é um risco muito grande, às vezes, você utilizar pendrives em vários dispositivos diferentes. A gente vê muito isso em escola, principalmente, né? Às vezes um aluno usa em casa no computador, que não cuida, depois leva na escola, vai usar no computador lá, ou a professora quer usar isso para ver se tem algum conteúdo ali dentro, no notebook pessoal, e aí já começa a se espalhar, né? Então, muitas empresas já têm por padrão também adotar esse bloqueio, né? O próprio antivírus pode fazer isso, pode ter esse controle para evitar que você utilize mídias removíveis, ou você pode usar também outras ferramentas que te dê esse controle, né? GPO, ou, né, em outras funções ali que você também consiga bloquear. Isso é o que vai te trazer também uma segurança melhor aí para o ambiente. E, pessoal, e sobre ferramentas, né? Então, também uma questão bem prática, né? Use o antivírus corporativo que condiga com o seu ambiente. Não vamos falar aqui de um nome ou uma marca específica, né? Existem muitos antivírus hoje no mercado, mas os mais utilizados hoje, de nível corporativo, eles atendem muito bem o ambiente. Não vamos entrar no mérito de um ser melhor que o outro, né? Porque é como diz um outro colega nosso, a melhor solução para você é aquela que você domina, é aquela solução que você sabe trabalhar, que está bem configurada no seu ambiente, né? É o que vai realmente conseguir te proteger. E deixei outros 2 itens ali também relacionados à parte de recursos, que é a questão de um e-mail corporativo, né? Isso aí já é do link do anterior, lá da live da semana passada, ministrado ali pelo Antônio, né? Mas essa solução ela também é algo fundamental de você utilizar soluções de e-mail que já venham embarcado ali filtros de conteúdo, proteção anti-spam, isso já é um nível, uma camada ali de proteção, né, que vai ajudar no teu ambiente e alinhado ao antivírus, inclusive. E claro, como eu mencionei, às vezes você tem uma solução de antivírus que vai ter um controle ali de conteúdo, você recebeu um e-mail com algum link te apontando lá para um site russo, chinês lá, ele já vai barrar, vai identificar que é uma possível ameaça ali ou tentativa de phishing, né? E treinamento e conscientização, voltamos a esse item, isso a gente vai bater nessa tecla sempre aí, em todos os pontos de controle, né? Essa parte de treinamento e conscientização está na ISO, está em muitos outros guias, muitos outros frameworks, que o usuário precisa ter instrução ou precisa ter alguma orientação, algum treinamento relacionado à parte do uso de recursos.
né? Porque não adianta você não adianta você comprar uma Ferrari se você não sabe dirigir, né? Então você, né, vai dar problema. Então, poxa, se você vai utilizar recursos tecnológicos, principalmente no ambiente corporativo, você tem que saber o que você está fazendo, né? Interpretar se aquele e-mail de fato é real, aquele conteúdo, se aquele link está apontando para um lugar fora ou é um site conhecido, né? Aquele anexo, de fato, ele é um anexo de um currículo, não é um executável lá ou algo que vai te causar algum prejuízo, né? Ou algum dano ao equipamento. Então, é importante fazer sempre orientar e treinar e capacitar bem os seus colaboradores, deixar eles muito bem instruídos, ao menos, para poder interpretar esses recursos. Pessoal, como sempre, eu falo rápido, então agora já está liberado aí, por favor, interajam, pessoal, vamos fazer um momento de interação aí, o microfone está liberado para todo mundo aí. Então, vamos, por favor, aí, contribuir. Antônio, quer iniciar, por favor? Claro, claro. Primeiramente, parabenizar você aí pela apresentação, muito boa, muito clara, né? Rápido. Mais Valeu. rápida, mas bem objetivo, né? E esse é um assunto até muito bom falar dele, porque tem uma abrangência muito grande. É o básico, né, que nós precisamos fazer, principalmente falando em pequenas e médias empresas, né, é o básico, né, a gente garantir essa proteção mínima. A gente sabe que segurança não é barato, né? Se você falar em segurança da informação, falar que é barato fazer, estaria mentindo, mas já é muito mais acessível, né? Então, pensando aí numa ótica de pequenas e médias empresas aí, né, nosso principal público pelo qual a gente fala, já é possível, né? Esses 3 itens, essas 3 ferramentas que você citou no final, já é palpável para a pequena e média empresa, né? Principalmente aí o antivírus corporativo, porque a nossa rotina, o dia a dia da pequena e média empresa é muita correria, é muito corrido. Então a gente não vai conseguir, né, garantir uma proteção eficiente de forma manual. E esses antivírus corporativos, eles vão automatizar ali o processo de proteção, né? Ele vai ali, muitas das vezes, entregar para a gente o resultado. Olha, enquanto você estava trabalhando, eu identifiquei uma ameaça, eu já bloqueei essa ameaça, eu já neutralizei ela e está aqui o resultado. Então, como o nosso dia a dia é muito dinâmico, é muito importante que a gente tenha essas ferramentas trabalhando para a gente, né? O e-mail também, né? Os serviços de e-mail corporativo, que já tem, como você disse, serviços por trás dele, já é muito possível, né? Hoje, muitos dos nossos clientes têm aí o Google Workspace, o Microsoft 365, eles já garantem uma boa proteção para que não venham aí itens, arquivos maliciosos através dos serviços de e-mail, né? A proteção, como você disse, está no um dos itens do IG1 lá, né, para dispositivos móveis, o bloqueio de dispositivos móveis. Às vezes eu tenho um servidor na minha empresa, por dentro do servidor eu consigo fazer essa configuração, igual você falou, com o bloqueio de GPO. Então, assim, é o básico. Muita gente, né, não faz, eu sempre gosto de citar aqui, o pessoal acha que é coisa para empresa grande, proteção, segurança. Não é, pessoal. Né? Quem está assistindo a gente agora, quem vai assistir a gente aí na nossa gravação do YouTube, é possível, é palpável que, por menor que seja a nossa empresa, a gente já consiga aplicar pequenas políticas, pequenas regras que vão aumentar muito o nível de segurança, principalmente contra um malware, né? Sabe aí a quantidade de ataques de ransomware que o país vem sofrendo. Então, como a gente sempre fala, segurança é feita por camadas. E essa é a primeira camada, não tem como, né? Um antivírus instalado, atualizado, que possa ser monitorado. Aqui, por aqui, a gente vem cada vez mais fomentando essa cultura dos nossos clientes, auxiliando eles, instruindo eles, né? Ainda tem muito aquela máxima do antivírus gratuito. A gente sabe que eles, ali para um público final, consumidor final, eles podem até promover ali alguma segurança, mas para o ambiente corporativo eles não são suficientes, né?
E isso já está muito além de um papo de vendedor, eu quero vender isso. Não, é eficiência mesmo, comprovada, garantida, que não existe para que a gente possa ter no ambiente corporativo. E para finalizar, eu queria reiterar uma coisa que você falou muito bem, Henrique, e acho que vale a pena repetir. O custo, né? Gente, não é um custo, é um investimento. Custo, né? A empresa vai ter se ele tiver um incidente de segurança. Aí é que ele vai realmente ver o que é o custo. Vale a pena colocar no orçamento da empresa. Ah, não deu para colocar no orçamento desse ano? Vamos colocar no orçamento do ano que vem? Para que a gente possa ali, ter um budget, um orçamento voltado para a segurança da TI da nossa empresa? Dá para fazer com um certo investimento mais baixo para começar a criar camadas de segurança. Então, aqui a gente vem tentando trazer essa cultura aos pouquinhos dos nossos clientes, para que a aceitação tenha sido boa. Aqui por aqui a aceitação tem sido boa e eles têm conseguido implementar níveis de controles um pouquinho mais bem definidos por aqui. Não, perfeito, Antônio. Não, excelente contribuição aí. Queria comentar, você disse antes sobre a questão do antivírus corporativo, ele tem uma grande diferença ali, que é justamente a gestão centralizada, né? Esse é um ponto muito importante de você não utilizar uma solução no ambiente corporativo. Você tem inúmeros dispositivos, né? Você não vai poder gerenciar um a um, né? Você não vai ter o controle, não vai estar na mão aí para você saber, olha, está detectando tal ameaça, tal evento ali de segurança no dispositivo, né? E se você tem uma gestão centralizada, todos os acontecimentos ali, todos os eventos que estão acontecendo, né, nesses endpoints, estão concentrados num local, né? Até se você quer aplicar uma política, uma atualização, isso é muito mais fácil e rápido de você gerenciar, né? Então, a partir de um comando ali, você consegue controlar todos os dispositivos, né? Então, esse também é uma das grandes vantagens aí de usar um antivírus corporativo, né? Que te permite essas funções, obviamente. Mas hoje a maioria já atende, né? Os que estão nesse pacote. Mas, legal. Ednei, Eduardo, gostaria de contribuir? Alexandre? Pessoal, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de contribuir pegando um gancho ali do Antônio, que eu achei muito interessante, claro, além de todo o conteúdo que foi passado para ele, mas essa questão do budget, eu achei muito interessante porque o nosso principal foco aqui sendo a pequena, média empresa, vocês imaginem se aquilo que foi comentado ali pelo Antônio, tá? A questão do budget, da definição do planejamento, da estratégia de um orçamento, se aquele valor, aquilo que foi aplicado como uma preparação prévia, né, e muito bem discutida e conversada, não seria e muito melhor aplicado e planejado do que lidar com um incidente quando ele acontece. Então, vocês imaginem para uma empresa, uma pequena empresa, que muitas vezes, né, sabemos as suas limitações, mas vocês imaginem a empresa lidando com uma situação de algum incidente, alguma invasão, algum vazamento, alguma perda de dados e serviços offline, sem a possibilidade da sua operação, né, da sequência da sua operação. Né? Imagine se aquilo não poderia ser feito, né, uma etapa anterior, um planejamento, né, porque nós sabemos que é necessário, sim, existe um valor, é preciso ter esse dispêndio de valores de investimento, mas com certeza até que ponto isso não seria muito melhor, né? A maneira como deveria ser de fato tratada, né? E ter toda essa preparação prévia e tentar evitar ou mitigar algum possível acontecimento. Então, isso eu acho muito interessante trabalhar dessa maneira, né? Com orçamento, com budget, com planejamento, e iniciar de alguma maneira. E esse é o nosso trabalho que nós tentamos aí conscientizar através de modelos, de frameworks como esse que nós estamos tratando aí. Então, acho que é bastante importante esse trabalho, e principalmente para aquele empresário, principalmente para com quem ele se assessora, né? Então, acho que é bastante importante esse ponto aí que foi trazido pelo Antônio. Não, perfeito, cara, perfeito. É exatamente isso. Se você agir preventivamente, né, você consegue muitas vezes saber, ou justamente você traçar ali planos de resposta a incidente, por exemplo, que é um dos itens do NIST, inclusive, consta aqui também no CIS, logo mais à frente,
né? Mas você agindo preventivamente, planejar bem o que você vai, tá muito bem estruturado, você saber o que você faz, né? Se surgir alguma coisa, o período que você vai ter de inatividade, ou o impacto que vai ter na sua empresa vai ser muito menor, né? É sempre mais caro você ter que tapar algo ou cobrir aí uma falha, um problema, sendo que você nem imaginava que fosse acontecer, né? Então, o planejamento, ele é realmente fundamental para tudo, né, na verdade. Mas focado na área de segurança, também entra na questões de orçamento, uso de recursos, né? Também, perfeito, Eduardo. Legal, Ednei, gostaria de contribuir, por favor? Vou levar um gancho de que o Giraldo sempre usa a mesma frase, de que não é como, é quando, né? Que nós vamos ser as próximas vítimas. Um dos posts que você trouxe e das notícias mais comuns sobre a questão de ataque, de ransomware e tudo mais, eu até dei uma lida para acompanhar, para ver o que eles estavam falando. Exatamente 4 minutos. O seu primeiro link aí, ó. Cara, é 4 minutos para 212 mil arquivos dentro de uma máquina serem infectados. Então, é assim, é quando que nós vamos ser a vítima, né? Então, eu sempre digo para os clientes é o seguinte, o nosso maior antivírus não é nem o software instalado, é a peça entre a cadeira e o teclado. Se ela não for bem educada, infelizmente, não tem muito o que fazer. Toma o seu iPhone gratuito aqui, ó, só clica aqui que você vai preencher seus dados e um iPhone 14 Pro Max chega na sua casa. Quantas vezes você não recebeu uma nota fiscal de um e-mail que nem faz parte de empresa? A pessoa passa o mouse em cima e não consegue identificar aquilo. Esses costume é o famoso automático, né? A pessoa só faz aquilo, só faz aquilo, só faz aquilo. Agora, uma coisa trazendo para o mundo real, tirando um pouquinho do virtual, que é o que a gente faz de proteção, nós identificamos uma melhoria com um grupo de pessoas. Foi um simples teste, tá? Um setor financeiro de uma empresa passou a fazer aula laboral antes do expediente. O automático das pessoas que trabalham deixou de ser automático. Elas recebem muita propaganda de vírus, muito. Deixou de ser automático. Cara, eu vou ser bem sincero, a ferramenta a qual nós utilizamos para gerenciar o ambiente caiu drasticamente a quantidade de phishing. Caiu mesmo. Simplesmente por tratar as pessoas e não o ambiente. Ou seja, o mundo virtual, no caso, a ferramenta está fazendo o serviço dela. Mas as pessoas por trás tinham o hábito de, tipo assim, como elas trabalham no setor financeiro, o tempo inteiro é boleto, o tempo inteiro é nota. Elas simplesmente clicam e vai, clicam e vai. E aí eu só vejo subindo os logs dentro da aplicação. Cara, eles começaram a fazer algumas coisas internas que diminuiu. Eu acredito que seja estresse, mas assim, é a pecinha entre o teclado e a cadeira. Eu acho que é o melhor investimento que tem. Não, perfeito. Inclusive, por isso que eu quis deixar ali do slide que o Antônio usou na semana passada, a parte de treinamento e conscientização. Né? Claro, o antivírus é indispensável para estar aquela barreira ali, caso escape alguma coisa. Mas esse treinamento, essa orientação para os colaboradores saberem, os colegas, né? Como ele interpreta isso ali, você dá uma certa agilidade também, evita algum incidente, evita algum problema ali, né? Então, com certeza, isso é fundamental. Então, acho que essa parte do treinamento ali, né, Antônio, Eduardo, para as próximas, a gente pode deixar sempre essa referência aí. Eu costumo dizer que não tem antivírus à prova de ser humano, né? Então, como todos nós falamos bem aí, a parte mais importante é a conscientização e treinamento aí. Eu vi que o Alexandre tinha aberto aí o microfone aí. Quer contribuir, Alexandre, também? Não, eu estou só de ouvinte. Já falaram tudo, eu tenho muito o que falar. Não, até, não sei se vocês têm usado, o que vocês estão usando de ferramenta, mas para a gente que está sendo pequeno, eu recomendo que vocês deem uma olhada na ferramenta da Acronis. A gente está tendo resultados bastante positivos, porque a Acronis ela está gerando um poder de convencimento nos clientes, mesmo só com a parte gratuita dele, porque a Acronis tem uma parte inteira que é gratuita, e ela tem um negócio, uns relatórios que são fantásticos, porque ela mostra quais são as vulnerabilidades baseadas na SVE. Ela traz direitinho, ela diz qual que é a vulnerabilidade, quando foi publicada, quando o fabricante publicou a correção
e mais ainda, ela fala se a correção foi ou não aplicada no ambiente. E essa parte é gratuita, né? Você tem que ter, é a famosa balinha. A gente tem usado bastante essa ferramenta. Vale a pena acompanhar, dar uma olhada, porque ela, claro que ela vai querer te vender o gerenciamento avançado, ela vai querer te vender a monitoramento, gerenciamento, e ela tem junto antivírus também, né? Então a Acronis deixou de ser uma ferramenta só de backup. Ela está com uma abrangência muito maior. Então, acredito que vale a pena aí, o pessoal dar uma olhada, monta uma POCzinha, pega para você estudar um pouco a ferramenta, porque ela tem um excelente poder de convencimento. Já a parte gratuita dela já ajuda demais. Se você abre, não sei se alguém tem, se alguém está usando o Acronis, você pode abrir lá, eu tenho alguns clientes que você pode abrir. Cara, ele lista tudo. Ele diz, inclusive, quais são as máquinas que o cara não aplicou a correção do fabricante. Uhum. Então, eu tenho trabalhado bastante a ferramenta, até com outros parceiros, porque ele começa a olhar aqui e aí o cara entra em desespero, né? Porque ele gera o relatório, e ele gera o relatório mensal das vulnerabilidades que estão abertas no sistema, já são catalogadas pelo SVE e o cara não tomou atitude. Então, e a gente leva isso para o cara do financeiro, para o diretor, cara, o cara arruma verba. Eu vou te falar que quando você entrega esse tipo de relatório, pode ir lá no cliente que ele vai te arrumar verba para resolver. Porque é palpável, né? Tá ali na mão, você está apresentando para o cara um relatório. E é uma ferramenta que está mostrando aquilo, não saiu da sua cabeça, né? Então, isso ajuda bastante. Eu acredito que tem outras ferramentas que façam isso. Aliás, Henrique, quero agradecer lá a dica daquela vez que da última reunião que participei do Alt. A gente implementou aqui com Deu bastante certo? sucesso, cara. Puta, Show. funciona redondinho. A gente está com as senhas no OnePassword, que é corporativo. Então, as senhas dos clientes estão no OnePassword, que exige MFA para o usuário se conectar. Show. E a parte do autenticador a gente colocou no Alt, porque ele sincroniza, de fato, ele sincroniza no PC. Então, Perfeito. facilitou demais o trabalho, cara. Eu testei aquele dia, nós estávamos conversando lá, depois eu compartilhei ali. Mas legal, cara, que bom que... Testei não, deu eu certo. implementei. Eu não testei não, eu testei em produção. Eu testei e te passei a dica. Então, eu testei em produção, Show. cara. Pode adotar, que tá realmente funcionando bem legal. Você cria uma conta apartada e funciona bem mesmo. A gente não tá... Acabou vários problemas que tinha. Vários. Perfeito. Legal, bacana. Não, essas ferramentas, cara, eu utilizo da solução do Gravity Zone. Ele possui também um sistema, é pago, né, a solução, mas como a gente mencionou, isso é indispensável, né? Vai usar um cliente novo, tá, um novo contrato, o antivírus já está lá embutido, sem questionamento. Junto lá. O problema é que a gente traz a bagagem, né? A gente não consegue trazer. Agora a gente tem feito um movimento muito forte. A gente trabalhava com o Gravity Zone, também, Bitdefender também. Mas, cara, a ferramenta da Acronis, ela tá... Primeiro que ela usa as assinaturas de vírus, do Bitdefender, né? As Mas soluções as outras... de RMM, a maioria utiliza o motor dele. Mas o que eles estão trazendo, cara, da parte de gestão, de gerenciamento, eles têm agora a parte de EDR, eles têm a parte de file server, tem a parte de DLP, que está começando também, fora as outras coisas de backup que já era tradicional. Eu recomendo fortemente que a galera dê uma olhada nisso. A gente que aqui são todos proprietários, né, do seu negócio. Então, é uma ferramenta que dê um pouco de atenção que vocês vão gostar. E ela tá fácil de implementar porque eles estão buscando, né? Eles estão no momento de ampliação da ferramenta. Então, é uma boa hora para entrar, né, como parceiro. Tem até alguns distribuidores que te dispensam daqueles $250 mensais lá, você como revenda, que você tem que assumir esses $250. Então, procura um distribuidor aí perto de vocês, de confiança de vocês, que eles estão com a política bastante agressiva. Não, bacana. Não, valeu pela dica, ótima dica aí, sim. Uma vez eles já participaram, acho que logo quando eles estavam começando, logo depois que começaram, no caso, no Brasil, e montaram o data center, eles participaram numa das lives que nós fazíamos antes de existir o CopTI, que era nas lives que nós fazíamos do TI Meeting. Lembra, Eduardo? Fazíamos bastante isso. Aí teve uma participação do pessoal de São Paulo lá, que representava a Acronis, fizeram Foi o Rafael, uma explanação para nós. Eu não recordo o nome dele, faz tempinho, isso faz 2 anos já. Careca, ele tem menos cabelo que você, ele tá só com os paralama. Então é bem careca. Tá certo. Eu posso zoar porque ele é meu vizinho, cara. Eu tava na SND, mudei lá pro pessoal da Stock,
que eu descobri por um acaso que o Rafael é meu vizinho. Então, agora tá fácil. Se der merda, eu vou bater lá na porta da casa dele. É só bater na porta. Reclamação é direta com o diretor do negócio lá. Não, show. É isso aí, o cara quanto mais perto, mais fácil. Eu só vai no pescoço lá se der qualquer problema. Não, ele não pode nem Ajuda. fugir, Nick. Ele não pode nem fugir, porque a filhinha dele de 3 anos estuda com meu filho. Descobri isso, assim, no prédio. Descobri que a filha dele estuda com meu filho. Então se encontra até na reunião do colégio. Não, ele não tem como fugir de mim. Não dá para fugir. Legal, legal. Então tá, pessoal, acho que vamos partindo para o final. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Encerramos por hoje? Muito bom, Nick. Acho que podemos encerrar, né? Então tá, pessoal. Vou agradecer aí, só apresentando, deixando slide aí, então, todas as empresas hoje que compõem o CopTI e os nossos parceiros ali, apoiadores. Essa iniciativa aí tem mais de um ano já, com certeza. Bem mais. Não, já passou de um ano. Né? E aí estamos com novas iniciativas aí agora na sequência. E aí logo mais a gente vai fazer as publicações aí para noticiar. Então, sempre buscando expansão aí, com certeza. E, Antônio, gostaria de fazer o encerramento? Claro, claro. Mais uma vez agradecer a todos aí pela participação, né, pela presença conosco nessa tarde de hoje. Deixamos aí nossas redes sociais. Agora tem um QR Code que facilita bem mais o serviço, né? Só apontar a câmera do seu celular aí para a tela, vocês vão ter acesso às nossas principais redes sociais. Essa live vai estar disponível daqui a pouquinho lá no nosso canal do YouTube, né? @CopTI, para que vocês possam não só assistir novamente, como compartilhar com as pessoas, vocês entendam que essas informações possam ser relevantes para elas. Na próxima semana estaremos de volta, né, Henrique? Neste mesmo horário, não neste mesmo link, mas neste mesmo horário, para continuar falando aí sobre segurança e disseminando esse tipo de informação que a gente considera tão importante para o nosso ecossistema empreendedor brasileiro. Pessoal, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. E semana que vem o assunto é backup. Tá aí, ó, outro ponto interessante. A próxima live, então, vai ser esse tema. Tá um assunto bem legal aí para a gente poder debater. Eu, com certeza, vamos ter muitos assuntos para falar sobre backup. Beleza, pessoal? Até mais, Falou, pessoal. então, Bom feriado a todos aí. Até semana que vem. Até mais. Vai, tchau. Até mais. Tchau, tchau.